Na Mesopotâmia, o poder político era privilégio dos homens e passava de pai para filho. As mulheres quase nunca chegavam ao poder. Além disso, a sociedade mesopotâmica era hierarquizada. No topo estava o rei, que originalmente era o líder da comunidade, e seu comandante militar em caso de guerra. Abaixo do rei vinham os sacerdotes, os nobres e chefes militares. A seguir, os comerciantes, os escribas e os artesãos especializados. E por último, os camponeses e os escravos, prisioneiros de guerra ou pessoas que não conseguiam pagar dívidas. Na Mesopotâmia há pouca vegetação e o clima é quente e seco. Durante a maior parte do ano, superando desafios, os povos da região aproveitaram as águas do Tigre e do Eufrates para irrigar a terra, cultivar alimentos e assim evitar os longos períodos de fome, tão comuns naqueles tempos. Com isso, construíram cidades, desenvolveram um dos primeiros sistemas de escrita e nos deixaram um importante legado. Entre esses povos estavam os sumérios, os acádios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Leitura do assunto: economia, o campo e a cidade. Os povos da Mesopotâmia dedicavam-se à agricultura, à pecuária, ao artesanato e ao comércio. Usando as águas dos rios Tigre e Eufrates, cultivavam cereais como a cevada, usada na produção da cerveja, e o trigo, usando para fazer o pão. Além disso, plantavam também o linho e o algodão, usando para confecções de tecidos. Nos espaços entre as plantações, cultivavam legumes, hortaliças. Ao redor das casas cultivavam frutas, especialmente a tamareira. Oi, meu nome é Rafael Lessa da Conceição, do 6º ano A matutino. Economia, o campo e a cidade. Os povos da Mesopotâmia dedicavam-se à agricultura, à pecuária, ao artesanato e ao comércio. Eles usavam a água dos rios Tigre e o Eufrates para cultivar cereais como cevada usada na produção da cerveja e o trigo para fazer pão. Eles também plantavam o linho e o algodão usado na confecção de tecido. E nos espaços entre essas plantações, eles também plantavam legumes e hortaliças. E ao redor das casas cultivavam frutas. Além de tudo isso, eles também criavam ovelhas, cabras, porcos e bois. Hoje eu irei falar sobre a economia, o campo e a sociedade. A economia dos povos mesopotâmicos, tendo grande semelhança com o Egito, era sustentada pela produção agrícola e obtida nas margens dos rios Tigre e Eufrates. No entanto, a violência e irregularidade do sistema de cheias desses dois rios exigiam um esforço maior para a exploração agrícola.
fosse viabilizada dessa forma, a tecnologia agrícola desses povos exigia a elaboração de um sofisticado sistema de irrigação e drenagem controlada pela construção de diversos cliques e barragens. Ao mesmo tempo, é importante salientar que a disponibilidade de terras férteis na Mesopotâmia não era homogênea. Em contrastes às férteis planícies meridionais, a porção norte do território possuía um solo árido e extremamente acidentado. Esse contraste motiva, por exemplo, muitos pastores assírios a invadirem terras ao sul em busca de alimentos. Outro ponto de importante destaque era o papel desempenhado pelo Estado no desenvolvimento da agricultura na região. Oi, eu fiquei com o tema Os Assírios. Os assírios eram povos semitas que viviam ao norte da Mesopotâmia, na região dos rios Tigres e Eufrates. E para garantir seu território, os assírios criaram táticas de guerra com um exército poderoso que eram os arqueiros, lanceiros e carros de guerra com rodas de iron. E esses carros eram substituídos burros por cavalos e eram ocupados por 3 soldados. A entrada de combate assírio na guerra apavorava seus inimigos e facilitava a sua vitória. Os assírios tinham como seu principal deus os Assus. O que tornou os assírios mais conhecidos foi a crueldade com os seus adversários. Era comum eles cortarem dedos, mãos e orelhas dos prisioneiros. Mas o Império Assírio só desmoronou em 612 a.C., quando os caldeus chegaram e atacaram e destruíram Nínive, capital da Assíria. Meu nome é Priscila. Os assírios se estabeleceram no norte da Mesopotâmia, uma área de extensa circulação de pessoas, e povos entravam e saíam no vale mesopotâmico de pessoas, na luta para garantir seu território. Os assírios criaram táticas de guerra e organizavam um exército poderoso com arqueiros, lanceiros e carros de guerra com rodas de árvores. Então conquistaram terras e povos, formando um grande império. O Império Assírio abrangia a Mesopotâmia, a Síria, a Fênicia, Há cerca de 4000 a.C., os sumérios estabeleceram-se no sul da Mesopotâmia e formaram importantes cidades. Cada uma dessas cidades possuía um governo próprio, independente, por isso são chamadas pelos historiadores de cidades-estado. Em volta de suas cidades, os sumérios erguiam muralhas altas e extensas, com várias torres defensivas. Cada cidade possuía uma divindade protetora e um rei. Os sumérios foram os primeiros povos antigos a habitar a região mesopotâmia. Em seguida, virão os acádios, cerca de 2550 a.C., no norte da Síria. Os acádios estavam à procura de terras férteis e receberam esse nome por causa da cidade mais importante do Império Acade, atual Iraque. Em volta de suas cidades, os sumérios ergueram muralhas altas e com várias torres. Cada cidade possuía um rei,
Esse rei era visto como servidor da divindade e governava a partir de um palácio. Esse palácio tinha grande importância social, pois, além de ser sede do governo, era um centro de poderes e riquezas. Professora, eu vou explicar sobre os amoritas. Por volta de 1900 a.C., os amoritas, um povo sedimentar vindo do deserto da Arábia, se estabeleceram no centro-sul da Mesopotâmia e, à semelhança dos arcádios, construíram um poderoso império que abrangia quase toda a Mesopotâmia, o primeiro império babilônico. Agora eu vou explicar sobre o que eu entendi. O povo sedimentar vindo do deserto se fixaram no centro-sul da Mesopotâmica e construíram ali um poderoso império, e o imperador ocupou-se do poder da administração e construiu os inúmeros palácios. Isso tudo porque eles fizeram a irrigação do açude e criou a lei que o povo devia obedecer o Murambi, o rei, senão eles eram mortos e presos. Sexto A matutino, e hoje eu vim falar sobre os amóritas. Eles ergueram a cidade da Babilônia, que seria o principal centro comercial mesopotâmico. Graças à estratégica localização, cerca de 75 quilômetros da atual capital iraquiana, Bagdá, o primeiro império foi erguido por Amr-ul por volta de 1894 a.C. E foi isso. São de Jesus Ferreira, sexto ano A matutino. Assírios. Os assírios estabeleceram no norte da Mesopotâmia uma área de intensa circulação de pessoas e povos entravam e saíram do vale mesopotâmio na luta para conseguir seu território. Os assírios criaram táticas de guerras e organizavam um exército poderoso, com arqueiros e lanceiros, e carros de guerra, com rodas de aro. Então conquistaram terra e povos, formando um grande império. Assírio abrangia a Mesopotâmia. Assur, seu principal deus, mas o que tornou os assírios mais conhecidos. O Império Assírio só desmoronou em 612 a.C., quando os caldeus, habitantes da Babilônia, aliados aos medos, vindos do planalto do Iraque, atacaram, ocuparam e destruíram Assírios.
Os assírios se estabeleceram no norte da Mesopotâmia, uma área de intensa circulação de pessoas, e povos entravam e saíam do vale mesopotâmico. Na luta para garantir seu território, os assírios criaram táticas de guerra e organizaram um exército poderoso, com arqueiros, lanceiros e carros de guerra com rodas de aros. Então, conquistaram terras e povos, formando um grande império. O Império Assírio abrangia a Mesopotâmia, a Síria, a Fenícia, a Palestina e o Egito. Os assírios justificavam a conquista de terras e a escravização de povos, dizendo que faziam isto para contentar seu principal deus. Mas o que tornou os assírios mais conhecidos foi o uso de crueldade contra os adversários. Vitória dos Reis Gonçalves, sexto ano matutino. Os caldeus, ou os babilônios, tomaram posse de várias áreas, tornando assim o segundo império babilônico. E os caldeus arrasaram Jerusalém, prenderam muitos judeus e fizeram que eles tornassem escravos da Babilônia. E no novo império babilônico teve várias revoltas. Isso enfraqueceu e abriu o caminho para os persas, chefiado assim por Ciro o Grande, o conquistou em 539 a.C. Olá, eu sou Yuri Duarte Rocha do sexto ano matutino. Hoje eu vou falar sobre o que eu entendi sobre os assírios. Os assírios se estabeleceram no norte da Mesopotâmia, que era uma área de intensa circulação de pessoas e povos. Na luta para garantir seus territórios, os assírios criavam táticas de guerras e organizavam um exército poderoso, com arqueiros, lanceiros e carros de guerra com rodas de arros. Aí eles conquistavam terras e povos, formando um grande império. Os assírios justificavam a escravização e a conquista de terras, dizendo que faziam isto para contentar Azus, seu principal deus. Era comum eles cortarem dedos, mãos e orelhas dos prisioneiros. Professora Amanda Rocha Ribeiro, sexto ano matutino, mais uma atividade concluída. Sociedade e poder. Na metropônia, o poder político era privilégio dos homens e passava de pai para filho. As mulheres quase nunca chegavam ao poder. Além disso, a sociedade mesopotâmica era no topo, estava o rei, que originalmente era o líder da comunidade, e seu comandante militar em caso de guerra. Abaixo do rei vinham os sacerdotes, os nobres de chefes militares, a seguir, os comerciantes, os escribas e os artesãos especializados, e por último os camponeses e os escravos, prisioneiros de guerra ou pessoas que não existiam pagar dívidas. Rei, sacerdotes, nobres e militares, comerciantes, escribas, artesãos, camponeses e escravos.